Olá, está começando mais um Canal Rural Entrevista, um programa, você já sabe, para discutir os grandes temas de interesse do agronegócio, mas também da sociedade brasileira. E o programa de hoje, gravado também diretamente da Expo Inter 2023, que aconteceu em Esteio, no Rio Grande do Sul, e o nosso convidado, Fernando Lemos, presidente do Banrisul, um dos poucos e também o maior banco estadual em operação no país. Fernando, muito obrigado pela sua disponibilidade em atender o Canal Rural. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, para a gente poder falar um pouco de Banrisul, que realmente esse ano faz 95 anos, mas também falarmos sobre o agronegócio brasileiro e em especial o gaúcho, que é preciso a gente conhecer profundamente. O agronegócio vai desde o pequeno produtor de alecrim, que carinhosamente produz o alecrim para temperar nosso alimento, até as grandes empresas de máquinas, implementos agrícolas, caminhões, carretas agrícolas. Então, há uma cadeia gigantesca que a gente às vezes não percebe. Perfeito, Fernando. E falando do Sul, falando de Banrisul, nós estamos falando automaticamente de agronegócio também, principalmente, né? E eu quero pegar de gancho essa sua abertura que se fez aí, do pequeno ao grande produtor, passando por todos os elos da cadeia produtiva, investimento em agroindústria, em infraestrutura. Nós estamos vivendo o agronegócio, a expansão do agronegócio do país está cada vez mais relacionada a crédito. E um crédito cada vez mais escasso e caro também. Como resolver essa questão? O agronegócio precisa expandir, está expandindo, mas como que a gente vê, do ponto de vista sustentável, essa relação com a necessidade do crédito? O agro talvez seja o setor brasileiro que mais certo deu na nossa economia, né? É um crescimento espantoso. Então, hoje tem recursos insuficientes para o tamanho da cadeia, né? Então, há uma necessidade de se criando novas operações com CPR, com LCA. Os bancos vêm trabalhando nisso, né? É preciso ter isso, mas a gente tem aqui. O banco, por exemplo, é dedicado muito ao médio e ao pequeno produtor rural. Aí nós temos recursos com equalização, né, do governo federal, então nós temos atendido bem. 60% da nosso investimento aqui, da nossa carteira, que hoje já está rodando 11 bilhões de reais no custeio e investimento da agricultura gaúcha, 60% é da média e pequena empresa, pequeno produtor rural, né? Nós temos uma dedicação muito grande à agricultura familiar, que aqui no Rio Grande do Sul é muito forte, embora a gente não perceba, mas o Rio Grande do Sul tem milhares de pequenas propriedades, né, que produz suínos, produz ave, produz leite, né? Portanto, a gente tem uma dedicação, então 60% da nossa carteira é direcionado ao médio e ao pequeno produtor rural. Especificamente o ciclo 2023-24, que começa a ser plantado, agora cultivado em setembro, qual a sua avaliação sobre o Plano Safra 23-24? Os recursos atendem minimamente a demanda? A gente vai ter que recompor ou criar alternativas para atender essa demanda do ciclo? Acredito que para essa safra vai ser suficiente o que está sendo disponibilizado pelo sistema financeiro, pelo governo federal, né, e por todas as modalidades, né? As próprias empresas também financiam bastante, mas nós precisamos criar novos meios de financiamento para a agricultura, porque ela é muito ágil, né? E todo ano, eu sempre brinco, o produtor quando lança a semente na terra, ele também lança a esperança, né, de uma realização adequada, de uma boa colheita, e portanto é preciso cuidar disso. Aqui no Rio Grande do Sul, que nós tivemos 2 anos com bastante estiagem, esse ano as perspectivas são muito positivas e provavelmente nós teremos a maior safra da história do Rio Grande. Excelente, Fernando. Eu quero reforçar, inclusive, era a minha próxima pergunta. O Rio Grande do Sul vive um momento muito importante de expectativa em relação à safra 23-24, que é uma retomada, né, de uma perda climática que a gente teve muito grande no último ano, nos últimos 2 anos, na verdade, com o Laninha. Agora a volta do El Ninho tem uma expectativa muito positiva. Como que a gente financeira está se preparando para atender essa retomada? Sim, nós ampliamos a nossa carteira de crédito, aliás, por recomendação expressa do governador Eduardo Leite, que tem uma preocupação muito grande com relação a esse setor aqui, até em virtude dos últimos 2 anos, né? Mas nós temos uma expectativa muito positiva agora para esse ano e o banco se preparou e estamos atendendo toda a demanda que chega a nós. Nós não temos nenhuma dúvida que teremos uma grande safra esse ano.
Perfeito. Estamos falando de crédito, custeio, comercialização, investimento para o próximo ciclo. Mas a gente tem um passivo aí de 2 anos de renegociação de crédito. Como que o banco está trabalhando? Como que o banco pode ajudar o produtor nesse momento de contratação de nova safra e administrar um passivo importante, grande? Nós temos uma relação muito forte com os nossos clientes que são produtores rurais. Como eu sempre digo lá dentro do banco, nós somos um parceiro, não é uma safra, nós temos um período longo que a gente tem que ajudar o produtor a ficar. Aqueles que tiveram efetivamente dificuldades, porque nós tivemos 2 dificuldades este ano. A primeira foi um custo muito elevado de produção em razão da guerra na Ucrânia, aquela confusão toda, que os insumos foram lá para cima. Então, quando o produtor foi a campo plantar, os insumos estavam um preço absurdo. Quando veio a colheita, os preços baixaram bastante. Então, teve aí também um descasamento de custo, o que foi bastante preocupante, né? Mais a estiagem, né? Então, a gente já, aqueles produtores que necessitaram, que são clientes do Banrisul, a gente já adequou as renegociações para que eles possam alongar e continuamos financiando sem nenhuma dúvida. É possível recompor essa capacidade de investimento do produtor nesse momento que ele precisa investir nessa retomada? Essa é a nossa grande preocupação. A gente tem analisado caso a caso lá dentro do banco, todos aqueles produtores que são nossos clientes constantes, nós achamos uma solução para que ele não fique descoberto nesta safra. Uma das características da região sul do país, especialmente do Rio Grande do Sul também, é a estratificação fundiária. Sua grande maioria pequenos produtores, agricultura familiar. E também um elo bastante frágil, né, dessa cadeia produtiva. O pequeno, tá? A frustração de safra vem praticamente e dizima o negócio dele. É verdade. Como é que o banco trata dessa questão especificamente do pequeno produtor da agricultura familiar? Nós temos uma tradição muito grande com a agricultura familiar. Aí quase 60% das nossas carteiras são na agricultura familiar e pequenas propriedades, né? Então, nós conhecemos bem isso, sabemos trabalhar com eles e temos uma relação muito forte. Eles têm um juro mais subsidiados, né, 4%, então a gente consegue adequar e é um sucesso. Se nós olharmos aqui na feira, o pavilhão que tem mais visitantes é a agricultura familiar, que já vendeu mais de 2 bilhões, parece que eu ouvi falar hoje, aí não vi os números de hoje, mas é o pavilhão mais movimentado da feira, é o pavilhão da agricultura familiar. Perfeito, você usou isso realmente na Expo Inter hoje, é uma atração bastante grande e a gente percebe uma atividade muito grande da agroindústria, tá? Mas também tem uma dificuldade muito grande desse setor que é acesso ao mercado. O banco também trabalha nessa questão agroindústria familiar e trabalha essas questões de acesso ao mercado desse grupo, pela importância, né? 60% da carteira do banco. Nós financiamos a agroindústria, né? Temos um carinho muito especial. Aí tem também uma questão de sanidade, que é mais a Secretaria da Agricultura e Saúde, né? Tem o SIM, que já ajuda bastante, mas sempre tem uma certa dificuldade com relação a isso, porque não pode transportar de uma cidade para outra. Perfeito. Né? Aí há uma preocupação, mas aí o governo do estado cuida disso com carinho. Né? Mas eles têm uma importância muito grande. E o Rio Grande do Sul, como tu disse, realmente a grande maioria são pequenas propriedades, muitas integradas, né, da produção de suínos, de aves, de ovos bastante também. Então é muito interessante a nossa cadeia toda. Ok. Fernando, eu preciso chamar um breve intervalo comercial e a gente volta já já. Tá ótimo. E você que nos acompanha, não saia daí, é só um minuto. Olá, estamos de volta com o Canal Rural Entrevista, programa conduzido direto da Expo Inter 2023. Lembrando, o nosso convidado, Fernando Lemos, presidente do Banrisul, um dos poucos e o maior banco público em operação, estadual público, né, em operação hoje no país. Fernando, retomando a questão do Plano Safra 23-24, e não só por conta do Plano Safra, mas hoje é uma condição de mercado também, mas o plano especificamente prevê incentivos na taxa de juros para contratações sustentáveis, para agricultura sustentável. Quando eu falo de agricultura, eu estou falando de agricultura, pecuária, todo esse arcabouço que envolve o produtor rural. Como o banco tem tratado esse tema da sustentabilidade na relação com o crédito? Nós temos uma boa relação e uma preocupação com isso. Nós até fizemos um acordo com a CCGL, que é uma grande cooperativa daqui, para o manejo do solo adequadamente, que isso é muito importante para a produção rural, né? E o banco tem todo um carinho com isso e uma preocupação, porque esse é o caminho. Quem não tiver hoje uma agricultura sustentável não permanecerá no mercado. E no Rio Grande do Sul,
justiça se faça aos produtores gaúchos. 99% das nossas propriedades têm preocupação específica com a sustentabilidade. Perfeito. Acesso ao mercado e qualidade de vida também. Acesso ao mercado e qualidade de vida. Até comentava contigo aqui no intervalo, a gente vê aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, mas acho que isso é no país inteiro, um retorno dos jovens às suas propriedades familiares. Porque com o advento da internet, com tecnologia, com as comunicações mais ampliadas, eles podem ter uma vida muito mais confortável na sua propriedade, na propriedade familiar, do que nas cidades. Portanto, há um movimento de volta ao campo. Eu sempre uso uma expressão que eu ouvi de um amigo: o campo hoje não tem herdeiros, o campo hoje tem sucessores nos seus negócios. Mesmo na agricultura familiar, pequenas propriedades, que hoje muita agroindústria sendo fomentada em razão disto. Eu estava vindo para cá, ouvindo rádio, agora tem geleia de cerveja, geleia de caipirinha. Quer dizer, é um negócio fantástico, né? Então, a criatividade e a capacidade do jovem, ao retornar, trazer as suas propriedades e as suas famílias, é espetacular. É o futuro do agronegócio, né? O futuro do agronegócio é a juventude. E você falou uma questão interessante, a percepção do banco, que o banco tem observado, que esse retorno dessas novas gerações ao campo, você falou de tecnologia, tá? Mas ele está atrás de emprego, renda, e a tecnologia é um fator decisivo sem dúvida, nesse retorno à conectividade? Porque na propriedade familiar, primeiro ele tem uma residência muito mais adequada. Ele tem hoje com a internet, com acesso a todos, ele tem todos os confortos que ele teria na cidade, ele tem lá. E tem muito melhor, uma vida muito mais saudável. E ele é um investidor do seu negócio. Então, ele faz uma agroindústria, ou ele faz uma bacia leiteira, ou ele faz uma criação de suínos, ou de aves, ou de ovos. Portanto, há uma gama muito grande, né, que é muito mais... Eles já perceberam isso, a nossa juventude, as que têm propriedades, né, com famílias com propriedades no interior do Rio Grande do Sul, e começam fortemente a voltar, o que é extremamente saudável para a economia e até para as cidades. Exato. E para o agente financeiro, o que significa esse retorno do jovem para o campo? A continuidade dos negócios. Isso é muito importante, porque teve um período no Rio Grande do Sul, e até aqui no Rio Grande do Sul principalmente, em que as pequenas propriedades estavam sendo abandonadas. Então, nós não podíamos investir num negócio que ia ser abandonado. Pelo contrário, agora nós estamos investindo num negócio que está florescendo, que está brotando novamente. Ok. Uma das grandes dores no campo, e aqui no Rio Grande do Sul não é diferente, tá? É a questão do seguro rural. Como proteger não só investimento, como renda. O produtor precisa ter renda. Essa é uma preocupação. A gente tem trabalhado com isso, mas ele ainda é um pouco caro proporcionalmente às lavouras, né? Mas acho que isso, com o aumento do mercado, isso vai se adequar, né? E seguros mais adequados para cada tipo de produção, para cada tipo de clima. Então, a gente tem essa preocupação, mas ainda precisa avançar bastante. Você acredita que esse é um dos pilares para que a gente continue crescendo e crescendo de forma sustentável no Brasil? Produção, exportação, consumo? Ele é necessário, mas o que importa mesmo é a tecnologia. Hoje o homem do campo sabe usar a tecnologia corretamente, né? E, portanto, ele sabe proteção. Eu sou de uma região, Vacaria, que é uma região onde se implantou a maçã no Rio Grande do Sul. Antes a preocupação era com o granizo. Hoje não tem mais essa preocupação porque os pomares são todos cobertos, né? Portanto, não há mais necessidade do seguro diretamente para proteger a maçã contra o risco do granizo, porque os pomares são cobertos, são milhares de hectares cobertos, né? Parece uma lona gigantesca, né? Mas aí a gente volta naquela questão do crédito, né? Eu preciso de crédito para ter tecnologia, que também está associado a esse desafio, crédito né? de investimento, tem muitas linhas do BNDES, né? O crédito é decisivo para qualquer atividade econômica, né? E no setor rural também. Falando de agro e de agente financeiro, não tem como, tudo passa pelo crédito, né? Então, no contexto do mercado livre, aberto e concorrencial, qual a sua opinião sobre o futuro do crédito no Brasil? Principalmente o futuro do crédito no agronegócio, aquele crédito com juros equalizados com recursos do governo federal? Aí depende muito do orçamento da União, né? Aí eu espero que continue e até se amplie, né? Mas aí é uma decisão que não cabe a mim, nem tenho muito como influenciar nisso. Se depender do Banrisul, nós continuamos tomando todo o crédito, toda a equalização necessária para as nossas carteiras. Qual a sua opinião sobre o financiamento privado do agronegócio? A gente vê o FIAGRO crescendo nesse processo, tá? Os fundos de investimento se apresentam como uma alternativa, tá? Nós estamos crescendo aí numa proporção em termos de produção, exportação, talvez acima
do crédito, ou seja, o crédito não consegue atender. O financiamento privado é uma alternativa? Qual a sua opinião, pensamento sobre o tema? É uma alternativa e é importante, porque, sobretudo para os grandes produtores que têm acesso a esse tipo de operações, que são mais estruturadas, né, e, portanto, é possível fazer isso. Isso ajuda muito porque libera também o crédito direcionado, digamos, né, para o médio e pequeno produtor que ainda não tem acesso a esse mercado, mas esse é um mercado que vai evoluir muito no Brasil. Tá. Fernando, não são raros os relatos, tá, de produtores de todos os tamanhos, de todas as cadeias produtivas, sobre a burocracia para acessar crédito, para acessar custeio, investimento, isso de um agente financeiro de um modo geral no Brasil. O que vocês têm feito para tentar facilitar, para tentar otimizar essa relação? Porque muitas vezes, tá, essa demora, essa burocracia, acaba até inviabilizando alguma atividade por conta de prazos também. É verdade. Aí tem as regras também do mercado econômico, do próprio Banco Central, da CVM, etc., que os bancos são obrigados a cumprir, mas a gente vai agilizando isso. Nós temos hoje uma equipe muito especializada nisso e nós olhamos a produção não apenas na safra, nós olhamos o ano inteiro. Então, nós ajudamos o produtor a começar a preparar a sua safra de verão no inverno já, para que quando chegue um momento de compra, de aquisição, essas questões burocráticas estejam resolvidas. Isso tem dado bastante sucesso no banco. E vocês têm percebido como que o produtor tem reagido a essa questão? Olha, os nossos produtores que agem que interagem com o banco estão bastante satisfeitos com a agilidade do banco. Pode perguntar aqui na feira, se tu sair por aí perguntar com relação ao banco, isso tu vai ver o conforto que os nossos produtores que são clientes do banco, como na outra ponta as indústrias que vendem para os nossos produtores. Então, há uma cadeia bastante satisfeita com relação ao desempenho do Banrisul. Ou seja, não é só organizar, planejar a cadeia produtiva, vamos plantar soja, milho, trigo. Nós estamos falando de um processo de gestão da atividade que pode facilitar nessa ponta junto com a gente. Essa é a grande diferença que faz o sucesso ou o insucesso. É preciso uma gestão integrada, não só dos insumos, mas da terra durante o ano e também as relações com os fornecedores, quer dos bancos, quer do setor de máquinas, de implementos e de defensivos agrícolas. A cadeia precisa estar, digamos assim, usando um termo conhecido aqui nosso, azeitada para que isso funcione adequadamente. Mas a gestão é muito importante. O produtor rural, que por muito tempo só se preocupava com a produção em si, ele precisa se preocupar com a gestão, porque hoje envolve muito dinheiro, né? Uma máquina agrícola hoje custa 5 milhões de reais, uma colheitadeira, uma plantadeira passa de R$1 milhão, as mais modernas, as mais ativadas. Então, há um investimento muito pesado, não é só a terra, o valor da terra, é também o valor de todos os investimentos que vai para cima da terra. Fernando, a característica do pequeno produtor também é uma característica muito do produtor de leite aqui no Rio Grande do Sul e no sul do país. E o leite vive uma crise muito grande hoje, esse pequeno produtor. De preço, de rentabilidade. Aí tem uma questão de muita importação de leite em pó, principalmente. Há um desequilíbrio da cadeia. O banco não tem muito como influenciar nisso. Aí precisa os governos entrar e ajustar. Tem essa questão do Mercosul, aí nós temos aqui no Rio Grande do Sul tem muita entrada de leite dos países hermanos aqui, né, que são grandes produtores de leite de qualidade, tem que se reconhecer, tanto o Uruguai como a Argentina produz muito leite. E isso desequilibrou um pouco a nossa cadeia aqui no Rio Grande do Sul. Mas eu estou vendo aí que os governos já estão se movimentando para ver se adequam isso com relação aos parceiros. Perfeito. Para a gente encerrar, Fernando, taxa Selic, taxa básica de juros. O Brasil começou a reduzir, há uma expectativa de redução aí nos próximos meses em relação à taxa Selic. Como que isso pode auxiliar na contratação de crédito e também no agronegócio? Isso auxilia bastante. Porque há um equívoco que os bancos gostam de juro alto. O banco não gosta de juro alto, aliás, ninguém gosta de juro alto. Porque o juro alto ele atrapalha toda a cadeia, e inclusive aumenta a inadimplência, etc. O juro adequado, quanto mais baixo, mais adequado, porque aí a gente pode ter tomadores com mais tranquilidade, com mais tempo, né? Pode se fazer projeções melhores, portanto, tomara que a Selic vai baixar, provavelmente de novo, agora na próxima reunião do Copom. Isso que perguntar a sua opinião, tá? Há espaço para redução até o final do ano ainda? Né? Deu uma subidinha na inflação, mas acho que isso não vai inviabilizar que, pelo menos na próxima reunião do Copom, haja uma redução novamente da Selic, o que seria muito importante para a economia como um todo, não só do setor rural. Excelente, estamos chegando ao fim de mais um Canal Rural Entrevista. Quero agradecer ao Fernando Lemos, presidente do Banrisul, pela sua disponibilidade em atender o Canal Rural.
Foi um prazer para mim, estou sempre à disposição. Venham ao Rio Grande do Sul, venham investir no Rio Grande do Sul, conte com o Banrisul, aqueles que quiserem investir aqui no Rio Grande do Sul, quer no agro, como em qualquer dos setores da economia gaúcha. Nós temos aqui um setor muito importante na área de tecnologia, que o Rio Grande do Sul é muito ágil nisso. Nós temos grandes centros de tecnologia, todas as nossas universidades. Portanto, quem quiser vir ao Rio Grande do Sul investir, o Banrisul está de braços abertos. Obrigado, Fernando. E a você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência e até o próximo Canal Rural Entrevista.